Olá, vamos dar continuidade ao curso de Direito Processual Civil e vamos tratar de mais um tema que seria pedidos. Pedidos são elementos que contêm a petição inicial. Então, nós já estudamos endereçamento. O que seria o endereçamento? Aquele composto em três partes. Primeira saudação, e essa saudação ela de acordo com a competência. Eu vou fazer se é juiz de direito ou juiz federal. Ela faz parte do princípio da urbanidade. O segundo é o juízo a quem ela é dirigida, e o terceiro é a circunscrição, que pode ser seção judiciária ou pode ser comarca, uma das comarcas. Já estudamos partes, o que seria a qualificação, quais são os elementos de qualificação que identifica as partes dentro do processo e pode facilitar isso em relação ao juiz, quando ele for dar uma decisão ou pedir uma citação. Por isso que essa qualificação é muito importante. Já vimos também causa de pedir. E essa causa de pedir, já tem um vídeo falando sobre isso, que não trata apenas de fatos e fundamentos jurídicos, pode ter também as preliminares. O fato de não estar relacionado expressamente no artigo 319 não significa dizer que não há necessidade de se fazer, porque nos casos onde há necessidade, por exemplo, eu preciso uma distribuição do processo por dependência, por haver uma conexão, uma continência nos termos que fala o artigo 55 e 56 do CPC. Então eu peço dentro das preliminares que seja feito a distribuição por dependência. Eu posso pedir também aqui, dentro dessas preliminares, o benefício da justiça gratuita. A parte não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, então, de acordo com o artigo 98, eu solicito ao juízo, fundamentando nas preliminares, quais são os motivos para que ele conceda o benefício da justiça gratuita. Ou mesmo se eu pedir um outro tipo de tutela, por exemplo, a retirada do nome de um órgão de proteção ao crédito, ou antecipação de uma tutela, na qual evidencia a probabilidade do direito, o perigo pela demora e que não haverá prejuízos às partes caso ela seja revertida, cancelada, revogada. E temos também os fatos e os fundamentos jurídicos, que são o direito. Fatos, breve resumo do que acontece. Para ele, caso a parte ré não apresente a contestação, presunção de veracidade. Mas não há presunção de veracidade em relação à matéria de direito, por causa do artigo 373, que determina que o direito tem que ser provado. Quem alega em juízo tem o ônus de provar aquilo que está alegando. Artigo 373, inciso 1, que faz referência à parte autora. Agora vamos entrar no mais um elemento que compõe a petição inicial, para que nós possamos concluir a petição inicial, que trata-se dos pedidos com suas especificações. Antes de passar a página, é sempre bom trazer algumas informações que, quando se fala no inciso 7º do próprio artigo 319, a respeito da opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação, e isso é um pedido essencial que deverá conter a petição inicial. O autor pede: eu quero participar, eu manifesto o interesse de participar de uma audiência. Então ele faz a opção: eu quero participar.
Se ele disser que ele não quer participar, ele pede a citação do réu e diz que não tem interesse de participar nem da audiência de conciliação, nem da audiência de mediação. Caso ele diga, eu quero audiência, ele tem que fazer a escolha. Um dos pedidos é, faça a opção. Qual é a opção que você quer? Conciliação ou mediação? Mas naqueles processos, nas petições, na qual o autor esquece de fazer essa opção, o juiz pode escolher por ele? Não. Por causa do artigo 141, que é bem claro que o juiz só pode julgar naquilo que é pedido. Se ele der uma decisão concedendo uma tutela que não foi requerida pela parte, essa decisão está eivada com o vício da extrapetita, pedido extra. E o juiz não pode fazer isso. Limita-se a sua decisão com base naquilo que as partes pediram. Fora disso, é vício. Então, o que é que o juiz tem que fazer quando a pessoa não faz a opção na petição inicial? Pede que a petição inicial seja emendada. É um vício sanável. Não é o caso da causa de pedir. Se faltar a causa de pedir ou se faltar todos os pedidos, o juiz vai considerar como petição inepta e ele vai pedir a extinção de plano. No caso de faltar apenas a opção pela realização da audiência de conciliação ou mediação, o juiz vai requerer que a parte emende, com aquela famosa decisão embasada no artigo 321 do CPC, que diz: emende-se a petição inicial no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. Não havendo uma resposta ou manifestação da parte autora em relação ao que o juiz determinar, digamos, emende a petição inicial dizendo que você quer a conciliação ou a mediação. Se ele continuar omisso em relação a essa determinação, aí o juiz vai indeferir a petição inicial, porque ele não tem como avançar para a próxima fase processual, porque ele só pode chamar a próxima fase processual, que é a conciliação ou a mediação, se o autor dizer que ele quer conciliação ou mediação. Aí o indeferimento é se não se manifestar. De plano, o juiz não pode indeferir a petição inicial. Outra coisa, outro pedido que deve conter na petição inicial, e nós já estudamos essa matéria, que é justamente provas, é o pedido genérico de provas. Como assim, professor? Por que pedido genérico de prova? Nós já falamos que a matéria de direito tem que ser provada. Essas alegações de direito têm que ser provada. Provada, artigo 373, inciso 1, o autor diz quais são as provas ou prova aquilo que ele está alegando na inicial, que seja constitutivo do seu direito. Mas aqui, por que é chamado de protéstio genérico? Como nós já vimos, é genérico porque, de acordo com o artigo 212 do Código Civil, eu tenho um rol de provas. Eu posso pedir perícia, eu posso pedir testemunha, eu posso pedir apresentar provas documentais, memoriais. Então, são vários tipos de provas que eu posso fazer no processo. No caso da inicial, eu talvez não saiba quais as provas orais eu vou produzir. E no curso do processo, eu vou juntando provas. Eu posso juntar as que já estão constituídas, de acordo com o artigo 434, eu já vou juntar na inicial. As que não estão constituídas, eu vou pré-constituindo, vou constituindo, e vou, à medida que o auto vai evoluindo, e à medida que eu for recebendo essas provas, eu vou fazendo a juntada de provas. Nós vamos estudar o que seria a juntada de documentos dentro do processo mais à frente. Então,
no início, na petição inicial, é necessário fazer o protesto genérico de provas. E como é que eu faço o protesto genérico de provas? Protesto aprovar o alegado por todos os meios de provas que seja admitido em juízo. Isso é um protesto genérico de provas. E por fim, vamos estudar o valor da causa. Mas agora, o que nós vamos estudar nessa aula é pedidos. Ora, quando eu falo de pedido, eu digo, o pedido pode ser certo ou incerto, determinado ou indeterminado. Para o direito processual, o pedido deve ser certo. Eu tenho que dizer, eu quero a indenização. E determinado. De 1.000, 2.000, 10.000. Quando eu digo, eu quero a indenização no valor de 10.000 reais, o juiz diz, aí ele está pedindo uma indenização, eu sei do que se trata, ele quer no valor de 1.000 reais. Fica claro e cristalino para o juiz. E é assim que tem que ser. Então, no processo civil, via de regra, o pedido tem que ser certo e determinado. Vamos lá. Mas então, se o pedido tem que ser certo, eu não posso falar pedido genérico. Se tem que ser determinado, eu não posso trazer pedidos genéricos, porque fere essa regra. Então, há possibilidade de fazer isso, de um pedido genérico dentro do processo? Sim. Quando ele tiver, olha só, não está falando quando eu não sei fazer. Ele está falando quando não é possível. Quando eu falo do lado possível, eu tenho que entender possibilidade e impossibilidade. Quando é impossível determinar, eu não tenho como prever, eu vou fazer um pedido genérico. Um exemplo típico aqui, eu trago aqui embaixo, olha. Ações reparatórias. Eu quero danos. Porque uma pessoa está em tratamento que alguém causou esse ferimento. Só que enquanto ele estiver em tratamento, por exemplo, acidente de trânsito, deixou de receber como autônomo. Então, se ele está deixando de praticar a atividade que ele praticava, ele está deixando de ter lucro. Ou seja, o ato lesivo causado pela outra parte, além do problema físico, pode ter causado um lucro cessante. Cessou os lucros dele, ele deixou de ter lucro com a atividade dele, porque ele não está em tratamento e não está convalescendo das doenças, das sequelas causadas por um ato irregular de outra pessoa. Ora, se ele tem lucro cessante, quanto tempo vai durar esse tratamento? Quanto tempo ele vai ficar impossibilitado de praticar os atos deles normais para que ele volta a ter o lucro da sua atividade econômica? Então, não sei, não tenho uma bola de cristal. É impossível eu determinar quantos dias ele vai ficar parado. Então, o que é que eu faço? Faço um pedido genérico e no curso do processo o juiz vai liquidar, porque vai se tornar a sequela, se ela já sumiu ou se ela continua. Enquanto ela continuar, ele vai estar recebendo aquele direito. Cessou a sequela, cessa a indenização. Temos de outro lado também os pedidos alternativos. E quando eu falo pedido alternativo, eu tenho a possibilidade do réu ou da parte contrária poder cumprir a obrigação por mais de uma forma. No mínimo, duas formas de cumprir. Então, vejamos um exemplo de pedido requerer que ou o comerciante troque a mercadoria avariada ou ele faça a devolução do valor. Observa quando eu tenho um pedido alternativo, o credor ou autor do pedido,
ele não faz preferência, para ele tanto faz ter a mercadoria boa ou a devolução do valor. Ele não faz uma preferência, não há preferência, tanto faz. Um ou outro está valendo. Já no pedido sucessivo, há uma preferência, há uma ordem a ser cumprida. Ou seja, seu juiz, primeiro eu quero algo. Se for impossível, que me conceda outra coisa. Vamos ver de um caso aqui, ó. Quero a prestação do serviço que eu contratei. Mas caso seja impossível, e olha só diante de uma impossibilidade de se prestar o serviço daquele artista, é que eu vou querer a devolução do valor pago. Então, aí eu tenho um pedido sucessivo. Eu tenho uma preferência. Eu quero a prestação do serviço. E só não vai prestar o serviço se houver uma impossibilidade. Enquanto houver a possibilidade, eu quero a prestação do serviço. Enquanto for possível aquele produto, aquele serviço, eu quero aquele produto ou aquele serviço. Caso de impossibilidade de concessão daquele produto ou realização daquele serviço, é que se vai para a devolução daquilo que foi pago, uma espécie de indenização, reparação dos danos materiais. Ora, e agora o que seria um pedido cumulativo? Lógico, vai acumular. Acumula-se pedidos. Eu posso pedir várias coisas ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo típico do que seria um pedido cumulativo? Eu posso pedir assim, ó, Excelência, eu quero que a parte me indenize pelos danos morais que ela me causou. Não só isso, quero também a exclusão do meu nome do órgão de proteção ao crédito, que é injusto. E ainda, eu quero que seja aplicado a ele uma multa no artigo 940, que é de uma cobrança indevida de dívida já quitada. Ou seja, observa aqui que eu tenho pedidos cumulados. O autor pede várias coisas. Ele não só quer ele quer a indenização, além da indenização, a retirada do nome, que é inestimável o valor, e quer uma multa. Quando que indenização e a multa, ele vai dizer qual é o valor, a especificação. Qual é o valor dessa multa? Qual é o valor dessa indenização? Fora esses pedidos que eu posso fazer, primeiro, pedido básico, pedido de acordo com a causa. Tem aqueles pedidos que eu já falei para vocês, do benefício da justiça gratuita, acumulada com uma indenização. Eu tenho os pedidos também da opção da audiência, qual tipo de audiência que eu vou querer no processo. Eu tenho também os pedidos que são o protesto genérico de prova. Esses dois são essenciais. E tem outros pedidos também, que a outra parte seja condenada ao pagamento das custas e das despesas processuais que a parte autora antecipou. Lembra que para entrar com uma ação é necessário que ela pague as custas do processo de forma antecipada, salvo se for beneficiário da justiça gratuita, que não vai pagar as custas. Mas, via de regra, entrar com uma ação exige o pagamento de custas processuais. Mas, professor, isso aqui é no processo civil comum. E no juizado? No juizado, ele diz que a sentença não condena. Então, quer dizer, para entrar com uma ação no juizado, eu não preciso pagar as custas, antecipar as custas, porque é uma regra específica.
Porque as custas só vão ser definidas na sentença. E a sentença não vai condenar ninguém em custas. Então eu não posso antecipar as custas. Mas também não é só nas custas. Também não vai pagar honorários advocatícios, a parte contrária. Não paga nem custas nem honorários advocatícios. Mas o fará se o juiz considerar que a litigância é de má-fé, ou se a mesma parte recorrer no processo. O recurso haverá condenação. Se não recorrer, em juizado especial, não paga as custas nenhuma. Se recorrer, vai ser condenado em custas, se vier a perder, e pagar os honorários sucumbenciais da parte que venceu. Lembrando que o benefício da justiça gratuita, em momento nenhum, ele vai afastar o pagamento de uma punição por multa. Litigância de má-fé, conforme já vimos no artigo 81, em outros slides, em outras videoaulas, que o benefício, que a litigância de má-fé do artigo 81, ela é comparada a um ato atentatório à dignidade da justiça e pode haver uma condenação do litigante de má-fé em até 10% calculado sobre o valor da causa. Custas e despesas processuais, como nós já vimos, se não houver esse pagamento, o juiz pede, pague, não pagou, não atendeu a diligência para que faça o pagamento, ela tem que ser antecipada, cancelar a distribuição. Ora, eu entrei com uma ação. Mas então eu não tenho condição de pagar benefício da justiça gratuita. Lembrando que esse direito, conforme já falamos, não acontece nos juizados especiais cíveis. Não há necessidade de antecipar a custa do artigo 82. Os honorários de sucumbência, senhor, vou requerer da outra parte que ela pague para mim honorários de sucumbências, caso eu ganhe a ação, ela vai me pagar. Mas é um direito do advogado, é um direito que inclusive está no Estatuto da Ordem. Mas, conforme já vimos, nos juizados especiais, se não houver recurso, não há de se falar em custas e honorários advocatícios. E também cabe lembrar que quando a pessoa, outra parte, é beneficiária da justiça gratuita, ora, eu peço a condenação da parte ré dos benefícios da justiça gratuita. Melhor dizendo, eu peço a condenação da parte E do pagamento dos honorários sucumbenciais. Só que se o vencido disser que é beneficiário da justiça gratuita, olha o que acontece, ele fica isento de pagar os honorários sucumbenciais. Tá? Mas é um direito alimentar, é um direito de natureza alimentar do advogado, mas se a outra parte não tem condição de pagar, como é que ela vai também pagar, fazer o provimento? Então o benefício da justiça gratuita também vai atingir os honorários sucumbenciais, não só as custas e despesas processuais. Quando há honorários sucumbenciais, esses honorários pertencem ao advogado. Só tirar uma duvidazinha para evitar, mas eu fiz um acordo com alguém e ele está dizendo que está no acordo dos honorários sucumbenciais. Eu tenho que dividir com o meu cliente? Não. Os honorários sucumbenciais é exclusivo do advogado. O juiz não pode pedir que ele divida os seus honorários com o cliente. Salvo aconteça algum probleminha que seja indenização, ele usa isso daí como indenização. Outra coisa que pode ser requerida como preliminar e é confirmado nos pedidos o benefício da justiça gratuita. Mas para ser benefício da justiça gratuita, a pessoa tem que comprovar a insuficiência de recurso. O juiz pode conceder de ofício, não, via de regra não. Só na trabalhista que tem a previsão que ele pode conceder de ofício ou a requerimento das partes.
O artigo 98 diz que a parte que tem insuficiência de recurso, não consegue pagar, ela vai requerer. Mas é necessário lembrar uma coisa: o benefício da justiça gratuita pode ser pedido pela parte autora na sua petição inicial, pela parte ré na sua contestação, pode ser pedido por terceiros interessados quando requeiram a entrada no processo, e aí ele faz junto com a sua petição de ingresso. E também pode ser requerida qualquer fase processual se essa dificuldade, insuficiência financeira acontecer no curso do processo. Inclusive, na apelação, se pede em preliminares de apelação o benefício da justiça gratuita. Mas ela tem uma presunção de veracidade, e essa presunção ela é relativa e não absoluta. Significa o quê? Que essa presunção pode ser oposta, ou seja, a pessoa diz que é beneficiada da justiça gratuita, que é necessitado, não tem recurso suficiente para pagar as coisas e despesas processuais, e isso vai afetar os honorários do advogado. Então, o advogado, tendo notícia de que ele tem condições de pagar e que litigou de má fé, ele pode se opor a essa presunção de veracidade, a esse pedido do benefício, e mostrar as provas. Pode se socorrer através de fotos que sejam nas redes sociais, que demonstram uma vida incompatível com a pobreza. E lembrando que aquele que requer, litiga de má fé, pedindo o benefício da justiça gratuita, se o juiz perceber que realmente o benefício foi dado de forma errada, ele vai revogar e, confirmando a má fé, condenar que a parte que pediu e recebeu o benefício seja condenada para pagar as custas em até 10 vezes o valor daquela despesa que ele ia fazer. Ou seja, até 10 vezes o valor da custa a título de multa.